Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter a última aula do módulo de História Térmica do Universo, antes da gente começar a estudar propriamente a radiação cósmica de fundo. E essa última aula, a gente vai entender como a radiação cósmica de fundo surgiu. Não vamos ainda analisar a radiação cósmica de fundo em si, né? Vamos entender a física que deu origem a esse fenômeno que é muito importante para a cosmologia, porque é um fenômeno que permite a gente tirar informações lá do começo do universo, tá? Então a gente vai entender a recombinação, que é o fenômeno físico que deu origem à radiação cósmica de fundo. Para a gente entender como a recombinação aconteceu, a gente precisa entender aqui nessa imagem quais eram as condições no universo, no início, né? Então é importante a gente entender que aproximadamente, esses números sempre são aproximados porque não é uma data exata, ele começa, né, um processo físico, ele vai se desenvolvendo e aí ele se torna preponderante e o universo muda de circunstância, então ele leva um tempo para acontecer, né? Então, até aproximadamente 250 mil anos, o universo ele era composto principalmente por partículas livres, elétrons, prótons e fótons. Dá para pensar nessas três, né? Também existiam neutrinos e outras partículas, mas para o que a gente quer entender aqui, a gente pensa principalmente nessas três partículas. E eram partículas livres, e o universo estava em equilíbrio térmico, ou seja, se você tivesse, digamos que a gente imaginasse, né, uma situação em que eu pudesse mudar rapidamente a temperatura dos elétrons, logo em seguida, os prótons e os fótons também iriam mudar a sua temperatura por causa dos elétrons. Os elétrons iriam transferir a sua energia para os prótons e os fótons. Tá? O universo estava em equilíbrio térmico. Isso acontecia porque os fótons interagiam fortemente com os elétrons e os prótons, que são partículas carregadas. Claro, elétrons e prótons sempre interagem fortemente uma com a outra por causa da força eletromagnética. Mas nem sempre os fótons interagem fortemente com os elétrons e os prótons. Aí vai depender da energia típica de cada uma dessas partículas, né? A gente tem três constituintes aí no sistema, depende da energia típica de cada uma dessas partículas, mas das propriedades do universo também, tá? Acontece que nessa época os fótons interagiam, sim, fortemente com os elétrons e os prótons. Aliás, é natural a gente esperar que fótons interajam com elétrons e com prótons, né? Porque os fótons são portadores da força eletromagnética, então é normal que, tendo elétrons e prótons, uma certa densidade, com uma certa energia, os fótons vão interagir com eles. Como é que os fótons interagem com os elétrons e os prótons? Quando eles são partículas livres, elétrons e prótons partículas livres, né? Principalmente por espalhamentos, né? Quando os elétrons estão conectados nos prótons através de átomos, então há ionização e reionização, né? Os elétrons absorvem o fóton, aumento de energia nos níveis atômicos, depois decaem, liberando novos fótons, né? Mas aqui a gente está falando de partículas livres, então há vários outros fenômenos físicos, o espalhamento é um fenômeno muito importante, tá? Em que um fóton interage com um elétron, um próton, qualquer partícula carregada, ele muda a sua direção, mas ele também pode mudar o seu comprimento de onda, pode mudar, né, o seu comprimento, liberando energia para as outras partículas. Então, por causa da densidade do universo e as energias dessas partículas, elas interagiam fortemente e estavam em equilíbrio térmico. Esse é um fator importante para a gente. Então, a reação entre prótons e elétrons poderia, né, acontecer de formarem hidrogênio. Esse hidrogênio poderia interagir com os fótons, né? Mas logo ele seria desfeito por causa da energia dos fótons e voltava a ser prótons e elétrons livres, tá? Porque os fótons eram muito energéticos nessa época, tinha energia bem maior do que 13,6 eletronvolts, então qualquer colisão com fóton ionizava os átomos, tá? Então a gente estava numa situação de equilíbrio. Que seria a situação aqui onde as partículas estão todas livres, essa área amarela e laranja aqui. Tá? À medida que o universo vai expandindo, isso é importante, ou seja, muda as condições físicas do universo, a temperatura da radiação cai com o inverso da escala, ou seja, quanto maior a escala do universo, menor a temperatura da radiação, isso a gente viu nas outras aulas, e o universo também vai ficando menos denso, né? A densidade vai cair com o inverso da escala, o inverso do cubo da escala, né? Então, se o universo aumenta 2 vezes de tamanho, a densidade cai 8 vezes, 2 ao cubo.
Então essa figura que eu peguei do livro do professor Gastão, ela explica bem o que acontecia. Quando o universo era bastante denso, né, e os fótons bastante energéticos ainda também, os fótons interagiam muito com as partículas, né? Então eles batiam nos elétrons aqui e eram espalhados fortemente. Com o universo aumentando de escala, que aqui está representando por mudando esse tomzinho de cinza, né? Então dá para imaginar um universo menos denso aqui, né? O que acontece é que os fótons já não quebram mais os átomos de hidrogênio que eventualmente se conectavam, eles já não colidem tanto, e alguns átomos de hidrogênio ficam formados, permanecem como sendo hidrogênios. Também se formam átomos de hélio, numa proporção que a gente viu na aula passada, que é aproximadamente um átomo de hélio para 12 átomos de hidrogênio, isso proporção numérica, né? Número de átomos de hélio para número de átomos de hidrogênio, 1 para 12. E se a gente pensar em proporção para massa, aproximadamente 25% da massa estava em hélio e 75% em hidrogênio, tá? Então isso acontece porque o universo vai mudando as suas condições. Esse processo ele é chamado de recombinação. O nome é até um pouco estranho, porque na verdade os átomos nunca estiveram combinados antes, então não houve uma recombinação dos átomos. Mas enfim, ficou com esse nome aqui, né? Na verdade foi a primeira vez que os átomos se combinaram, os hidrogênio e prótons, né? E permaneceram assim. E isso acontece em torno, né, de um redshift 1100, tá? Como eu disse, isso não é um fenômeno instantâneo. Nessa outra figura aqui do livro do professor Gastão, a gente vê que acontece em torno de Z 1100, mas ele tem uma largura, esse processo aqui, né, que é de aproximadamente ΔZ igual a 100 redshift. Então o que a gente está mostrando aqui nesse gráfico, né? A ionização. Então ionização aqui dos átomos, tá? Então os átomos aqui, eles estão 100% ionizados, até átomo nenhum ionizado, tá? Então o que acontece é que as partículas estão livres e de repente já não estão mais livres, estão agrupadas como átomos. Esse processo, né, essa percentual de partículas que vai se agrupando, como eu disse, não acontece instantâneo, há uma queda brusca, bem marcada, aqui em torno de Z igual a 1100, mas tem uma largura de Z e 100, Z igual a 100. Redshift 100 é bastante coisa, tá? Não é pouca coisa, uma largura de redshift 100, tá? Isso corresponde a 100 mil anos, mais ou menos. Então, um processo que demorou para acontecer no universo, essa mudança das condições físicas. Mas aconteceu. Nessa fase, se a gente pega a equação que a gente tinha deduzido na outra aula, a gente vai ver que o universo tinha uma temperatura em torno de 300 mil Kelvin. Então, em 380 mil anos, resumo da história, por volta de 380 mil anos aconteceu um fenômeno importante, que é elétrons e prótons permanecem unidos, formando átomos de hidrogênio e eventualmente até átomos de hélio. E nesse processo os fótons são liberados, eles ficam livres, eles desacoplam desses átomos. A interação entre os fótons e os átomos já não é mais tão intensa quanto antes era com as partículas. E esses fótons liberados, eles simplesmente percorrem o universo agora com a temperatura que eles tinham ali. Como eles estão desacoplados dos átomos, então agora o que mudar a temperatura dos átomos não vai mais mudar a temperatura dos fótons e vice-versa. Então esses fótons, se a gente não mexer neles, né, eles ficam como uma espécie de impressão digital, ou como um fóssil, se você quiser pensar assim, do universo como ele era em 380 mil anos. Na verdade, a gente mexe nesses fótons, né, eles sofrem alterações porque o universo está expandindo e eles ainda vão interagir com uma ou outra componente do universo. Mas são interações, são mudanças que a gente consegue prever. Por exemplo, da expansão do universo, a gente sabe que vai haver um redshift cosmológico nesses fótons e a gente sabe que eles hoje vão ter uma temperatura que não vai mais ser de 3.000 Kelvin, mas vai ser uma temperatura quase mais de 1000 vezes menor, né? O redshift 1100 ali, vai ser uma temperatura de 2.728 Kelvin aproximadamente. Então a gente sabe esse fenômeno. A gente sabe que eles vão interagir com nuvens e gás, etc., mas a gente também consegue prever a frequência com que isso vai acontecer, etc., e aí poder estudar esses fenômenos. Uma coisa muito importante, da onde vem o redshift? De onde vem a CMB? De onde vem a radiação cósmica de fundo? Às vezes as pessoas pensam que a gente está olhando para o céu e ela vem de uma espécie simplesmente de uma regiãozinha do céu, né? Na verdade, ela vem de todas as direções do céu.
tá? E ela vem de uma casca do céu, ela não vem, então, de todo o volume entre eu e até, digamos assim, a borda do universo, né? Horrível falar isso, borda do universo, mas ela não vem entre nós, não vem de todo o espaço entre nós, em uma região muito afastada lá do universo. Ela vem de uma certa borda do universo. Como é que isso acontece? A melhor forma de pensar como isso acontece é o seguinte: pense numa caixa, uma caixa mesmo. Vamos esquecer as fronteiras, bordas do universo, esquece isso aí porque nem faz sentido, né? Mas vamos pensar numa caixa. E essa caixa, vamos imaginar, né? Ela tem várias partículas se movimentando lá dentro, são os fótons, as partículas de luz. E aí o que acontece é o seguinte, é que essas partículas elas começam a se movimentar livremente nessa caixa justamente na época da recombinação. Então até a recombinação essas partículas não andavam, elas estavam lá, interagiam com as partículas, né, e estavam presas, acopladas. Mas na recombinação os fótons começam a andar livremente. Então, não é que houve uma região do universo em que a CMB surgiu. A CMB, a radiação cósmica de fundo, ela surgiu em todo o universo no mesmo instante, ou na mesma faixa de tempo, tá? Então, dentro da caixa inteira, essa radiação passou a caminhar pelo universo, tá? Então, você tem ainda o fato dessa caixa estar aumentando de tamanho, mas a gente pode até abstrair de certa forma, essa questão do aumento de tamanho, porque ela atrapalha uma compreensão de uma coisa que é mais simples do que isso. Para a gente entender de onde vem a radiação cósmica de fundo, a gente pode imaginar que nós estamos no centro desse universo e os fótons, que é uma caixa, né, um universo caixa, e os fótons estão andando livremente. No começo a gente vai receber fótons que estão perto da gente, né, que estavam vindo na nossa direção e cruzaram com a gente. Com o passar do tempo, a gente começa a receber fótons que estão mais longe de nós, né? Que estavam vindo de outros locais mais longe. Com o passar do tempo, a gente vê fótons ainda mais longe, né? Os fótons vindo cada vez mais longe. É isso que a gente está vendo. Então, se você parar para pensar, a cada segundo que passa, a gente vê fótons um pouquinho mais distantes da CMB. Só que esse um pouquinho mais distantes é insignificante frente à idade do universo. O que é, digamos, um segundo, ou digamos, 50 anos de observação astronômica, né, que a gente observa a CMB aproximadamente aí. O que é isso frente a você imaginar um universo de 14 bilhões de anos? Não é nada, né? Então é instantâneo, tá? Então, na verdade, a gente vê, olhando em qualquer direção, fótons que estavam vindo na nossa direção e que hoje cruzam o nosso planeta, cruzam o nosso telescópio, cruzam o nosso satélite, o que a gente está usando para medir. Então a gente observa de fato uma casca. É isso que a gente vê nessa imagem aqui, que é uma imagem fantástica, né? No centro está o Sol aqui nessa imagem, a Terra aqui, e tá uma escala logarítmica de distância, tá? Então o que a gente está observando é essa radiação cósmica de fundo vindo de todas as direções do espaço. Tá? A gente observa ela vindo de todas as direções. A gente já recebeu, se a gente tivesse aqui desde o começo, né? A gente não tá, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, né? Mas nesse ponto que a gente ocupa desse universo, a gente já recebeu fótons da CMB de várias distâncias. Primeiro vieram os mais próximos, como eu expliquei, e depois os mais distantes. E se a gente esperar mais, a gente vai ver fótons vindo de mais longe ainda, que é uma conta que a gente viu também no curso de Cosmologia 1, né? Que é qual é a última fronteira de fótons que a gente poderia ver, digamos, no universo infinito. Aí vai depender dos modelos cosmológicos que a gente usa, tá bom? Então é isso aí. De onde a CMB vem? Vem de todo o espaço. Todo ele. É da onde que ela vem. E as medições da CMB? Aí tem toda uma questão histórica interessante, vale a pena você dar uma lida na internet. Os livros textos que eu indico, vários deles, especialmente o Schneider faz uma revisão histórica bastante interessante da CMB, com limitações técnicas de cada equipamento, etc. Mas acho que não vale para a gente aqui fazer essa revisão histórica, né, detalhadamente, mas vale a gente saber pelo menos os principais passos da medição da CMB, até porque alguns deles são bastante recentes. Então é importante a gente saber, pelo menos, né, que ela foi detectada pela primeira vez em 62 pelo Penzias e Wilson, e que receberam o Prêmio Nobel de Física por essa detecção, né? Aí tem o mapa aqui da CMB. Você vê esse mapa verde aqui com um ruído que visivelmente é Via Láctea, né? Em micro-ondas, eles detectaram com esse
esse radiotelescópio, essa antena aqui num laboratório privado da Bell, né? Depois aí foi lançado um satélite, bem mais tarde, né? 89 a 93, o COBE, que fez a medição da radiação cósmica de fundo e pela primeira vez mediu também as anisotropias, que é um fator, uma questão super importante que a gente vai ver detalhadamente nesse curso aqui também. Depois aí, não faz muito tempo, né? O WMAP, de 2001 a 2010, mediu com mais precisão as anisotropias, ou seja, com mais detalhamento, né, espacial, então tinha mais resolução espacial, você vê isso pelo mapa. E agora, mais recentemente, o Planck, que mediu ainda com mais ainda detalhes, tá? Então nós temos uma evolução grande dos dados aqui. E por causa dessa evolução nós aprendemos muito de cosmologia nos últimos 20 anos. Veja que o WMAP, o COBE foi uma grande revolução, mas a revolução mesmo começou com o WMAP. Então veja que a revolução da cosmologia, né, medir a radiação cósmica de fundo com precisão, é de 20 anos para cá. Então a cosmologia é uma ciência em efervescência hoje, por causa dos dados que a gente dispõe, tá? Como é que é feita a medida? Eu não vou entrar nos detalhes de cada equipamento, não faz sentido pra gente, mas vamos dar uma olhadinha pelo menos no Planck. Como é que o Planck, é o mais recente, né? E aliás é o satélite que a gente vai usar os dados para estudar um pouquinho a CMB. Como é que o Planck fez essa medida? O que ele quer ter é o espectro da CMB. Ele quer ter a distribuição, né, de corpo negro, que ela é praticamente uma distribuição de corpo negro, a gente viu isso numa outra aula aí, né? Então, para poder ter essa distribuição, ele não pode medir o espectro num comprimento de onda só, não pode medir numa faixa, né? Ele precisa medir em vários pontos para poder reconstruir a curva de Planck, digamos assim, do espectro. E aqui temos essas medidas. Só que tem um detalhe importante, ele também não pode medir isso para todo o céu de uma vez, porque ele quer poder comparar posições diferentes no céu para medir as anisotropias, que é uma coisa que a gente vai entrar em detalhe no futuro, nas próximas aulas. Quando eu digo futuro parece que é longe, não, já nas próximas aulas. Então ele precisa fazer a medida da seguinte forma, ele precisa medir várias frequências em várias posições do céu. Então ele tem um mapa do céu para várias frequências. É isso que está sendo mostrado nessa figura aqui. Então, por exemplo, para 30 GHz, ele tem vários pixels, cada cor aqui, que dá uma intensidade diferente. Pensa aí, intensidade da radiação cósmica de fundo diferente para cada pixel desse mapa do céu. Depois para 44, 70, né, até 857 GHz, tá? Então tem as intensidades. A gente vê que é um mapa ao longo do céu. Claramente aqui já salta aos olhos a Via Láctea contaminando essa informação. Depois a gente vai ver, tá? Com mais detalhes isso daqui. Mas ele faz essas medidas. Então ele pega uma posição do céu e mede com vários sensores vários comprimentos de onda, várias frequências diferentes. É claro que a radiação cósmica de fundo, por causa da temperatura dela, 2.728 Kelvin, ela está na faixa do micro-ondas, né? Então vai ter que fazer a medida em micro-ondas, por isso que está aqui as frequências em gigahertz, tá? Agora, quando você mede no céu, como eu disse, vai aparecer contaminações, que aqui a gente vê claramente a contaminação da Via Láctea, mas não é a única contaminação. Existem várias outras contaminações porque muitos objetos emitem em micro-ondas, tá? Tem um vídeo da ESA aqui, bem didático, é bem simplesinho, mas interessante para a gente ver isso daí. Nesse vídeo, ela mostra, né, como revelar a radiação cósmica de fundo, tá? Isso com os dados do satélite Planck. Então a gente tem os dados crus, digamos assim, né, que são esses aqui, ó. Então tá tudo junto. O que você vê como diversas cores aqui nessa imagem são todas aquelas frequências montadas, né, para dar um espectro de corpo negro, e aí ele coloca uma mapa de falsa cor. Porque, claro, a gente não enxerga em micro-ondas, né, a gente enxerga no óptico. Então ele tem aqui todas essas imagens agrupadas para fazer essa imagem aqui. Agora ele vai extrair primeiro as fontes individuais desses dados, que são essas aqui. Então há uma série de fontes individuais, várias fontes da Via Láctea, mas que não se restringem à Via Láctea. Você pode ver que mesmo fora do plano da Via Láctea, há uma série de fontes aqui.
tá? Que emitem muito em micro-ondas, galáxias, etc. Depois, ele vai tirar os dados da própria Via Láctea. Então, ele pega dados aqui da própria Via Láctea que estão emitindo em rádio, que é essa daqui, e ele tira esses dados dessa informação da Via Láctea. Depois, a Via Láctea tem muita poeira. A poeira, ela também pode emitir em micro-ondas, porque ela recebe os fótons, aquece e reemite. E ela recebe esses fótons com uma certa energia e ela não vai aquecer exatamente na temperatura dos fótons, ela aquece um pouco e emite. E esse pouco que ela emite, dependendo da temperatura, né, vão ser poucos Kelvin. Não precisa ser exatamente a temperatura da radiação cósmica de fundo. Se o grão de poeira esquentar, digamos, a 50 Kelvin, ele já pode emitir significantemente na faixa do espectro da radiação cósmica de fundo, tá? Então, ela emitindo contamina os dados. E aí aqui a gente precisa fazer também a extração dessa informação aqui da poeira. Então ele determina a poeira e aí depois ele vai ter a radiação cósmica de fundo, que é essa que está sendo mostrada aqui. Como é que se faz a extração dessas várias fontes? Não é uma ciência muito precisa. Quero dizer o seguinte, você não tem certeza absoluta de cada uma das fontes, de cada uma das intensidades. Existem sempre margens de erro. Então, se eu estou falando de fontes individuais, que são galáxias, ou são estrelas, né, com alguma peculiaridade, etc., a gente precisa colocar a física desses objetos para tentar identificar, porque eles não vão ter um espectro de corpo negro preciso, eles vão ter algumas linhas de emissão, eu posso catalogar eles numa certa frequência, que é de fora da radiação cósmica de fundo, sabendo a posição deles e o quanto eles devem emitir, eu modelo ali e tiro dali. A poeira, eu sei quanto que poeira emite, né, numa certa frequência, quanto que emite na outra, são várias modelagens. Para você poder fazer essa extração, você não pode contar só com os dados do Planck. Você vai precisar contar com dados de vários satélites, vários telescópios, vários catálogos, né? Dependendo de cada uma das fontes, catálogos. E vai precisar de muita teoria também. Cada vez que você processa esses dados, você naturalmente insere um erro no seu dado final, porque você não tem certeza, como eu disse, absoluta sobre cada ponto. Existe uma certa faixa de segurança, e essa faixa de segurança vai se refletir naturalmente nos seus dados finais. Então, quanto mais preciso você for, melhor vão ser os seus dados finais. Mas lembra que eles vão ser já dados tratados, dados limpos, né? Aliás, nem mesmo essa figura que eu estou mostrando aqui para vocês agora é a figura final. Tem duas etapas aqui que foram puladas nesse mapa da ESA, tá? Que é o seguinte, quando você mede a radiação cósmica de fundo, para medir as intensidades, as temperaturas, você mede basicamente uma imagem uniforme. Você não mede essa imagem cheia de salpicos aqui, como a gente está vendo, tá? Você mede uma imagem uniforme. Você precisa, esses salpicos são oscilações em cima dessa imagem uniforme. Então você precisa fazer um zoom, digamos assim, olhar essas oscilações e não a média. A média é 2.728. Esses salpicos aqui são as anisotropias. Mesmo depois que você tira essa média, você extrai a média, né? Você vai ficar com uma anisotropia que é do movimento da nossa galáxia pela radiação cósmica de fundo. Vai ficar um mapa dipolar. Eu vou mostrar isso na aula 7, tá? Como é que a gente faz para extrair essas componentes. E aí, depois de tirar a componente dipolar, sim, você vai ter essas outras. Mas como eu disse, por enquanto, eu quero explicar para vocês como que surgiu a radiação cósmica de fundo e como que a gente pode medir isso daí. A gente interpretar a radiação cósmica de fundo vai ser o tema do próximo módulo, tá? Onde a gente vai se dedicar a estudar apenas a radiação cósmica de fundo. Então aqui há mais outras componentes que são extraídas, tá? Então ele vai remover esse foreground, ou seja, a imagem que está na frente, né? Eu quero o que está lá atrás, eu preciso tirar o que está na frente. Existem vários processos que vão ser usados para tirar, tá? Desde influências aqui de campo magnético da nossa própria galáxia, clusters de galáxias, etc. Tem um monte de coisas que precisa ser tirada, não é só aquilo ali que estava mostrado no mapa da ESA. Tem cada influência dessa daqui
precisa ser trabalhada. Tanto que quando você pega a série de artigos do Planck, né, dos dados do Planck, para poder analisar a radiação cósmica de fundo, são vários artigos, vários. Começa com artigos descrevendo o satélite, a missão do satélite, artigos descrevendo cada um dos sensores no satélite, artigos descrevendo a calibração de cada um dos sensores, depois artigos discutindo com a física de várias componentes dessas do foreground que estão contaminando, como é que são, que catálogos são usados para limpar, etc. Isso daqui é um trabalho colossal, gente. Feito por literalmente milhares de astrofísicos, milhares. Não daria para uma pessoa fazer isso em vida. Nem ela teria condições de adquirir tanto conhecimento para poder fazer isso. Você precisa de gente especialista em estrelas, gente especialista em Via Láctea, gente especialista em galáxia, gente especialista em poeira, teóricos, observacionais, engenheiros. Você precisa de uma equipe gigantesca, tá? Isso daqui é uma verdadeira conquista da humanidade. Impressionante o trabalho, né, a ciência que tem por trás de todos esses dados aqui. Aí, uma vez feito tudo isso, que parece fácil, né, mas não é nem um pouco fácil, a gente vai ter esse mapa final aqui, que é um mapa de temperatura. Tá? Então, depois que limpou, a gente tem esse mapa com as anisotropias, as várias temperaturas. E o que a gente observa, né, que mais claro aqui, duas coisas. Primeiro, que há uma oscilação de temperatura, pontos mais frios que a média e pontos mais quentes que a média. Quanto? 300 de menos 300 a mais 300 microkelvin de oscilação. Você pode olhar isso aqui e se assustar, né? Como assim? Kelvin negativo, né? Porque Kelvin é a escala absoluta, é só de zero, é só positivo, né? Não existe menos 300 Kelvin, existe temperatura negativa em graus Celsius, Fahrenheit, não em Kelvin. Mas é que não é Kelvin negativo, é que é em termos da média. A média é 2.728 Kelvin. A gente tem menos 300 microkelvin para baixo e mais 300 microkelvin para cima. É oscilação em torno da média. Então aí a gente vê que há vários pontos do universo que tendem a ser mais frios e pontos que tendem a ser mais quentes, que é a média. Tá? No geral, o universo é muito uniforme. A gente está falando de 2.78 Kelvin de média e a oscilação está na faixa de 300 microkelvin, que é mais ou menos 10 a menos 5 ou 10 a menos 4. Tá? Então é uma oscilação bem pequena. Uma parte em 10 mil, uma parte em 100 mil da média. Então é como se, por exemplo, a gente pensasse, vamos fazer uma analogia com a humanidade aí, né? Vamos pensar na desigualdade social na humanidade. Vamos pensar na desigualdade social. As pessoas têm, umas pessoas ganham muito, outras pessoas ganham pouco. Né? Se a gente converter temperatura para salário aqui, né? Então é como se assim, as pessoas recebessem em média 10 mil reais, vamos botar 10 mil reais, e a oscilação desses 10 mil reais fosse R$1 para mais, R$1 para menos, porque 10 mil é 10 a 4, esse fator mais ou menos que a gente está trabalhando aqui. Então tem pessoas que recebem 10 mil e R$1 e outras que recebem 9.999 reais. A oscilação é de uma parte em 10 mil. Essa é a oscilação da temperatura, para você ter ideia como ela oscila pouquinho, tá? Essa temperatura da radiação cósmica de fundo. E o que a gente vai fazer no próximo módulo inteiro, na verdade, é entender como a partir dessa oscilação a gente pode estudar a física do universo lá no começo, tá? Como eu disse, a temperatura da radiação ela é medida pegando vários pontos ali do satélite e fazendo um ajuste de curva. Isso daqui não é feito com o Planck, que não tem tantos dados, tá? São dados de outras fontes, né? Não do Planck, mas você tem esses dados e você ajusta uma curva e obtém um ajuste aqui de 2.728 Kelvin, uma coisa que a gente fez numa outra aula ali, né? Então assim que a gente obtém a temperatura da radiação cósmica de fundo, tá bom, gente? E ela surge por esse processo de recombinação. Nas próximas aulas, no próximo módulo, a gente vai falar só sobre ela e como a partir dela estudar o universo. Um abraço.